Esses cavaleiros aqui são figuras icônicas das cavalhadas de Pirenópolis. Eles saem às ruas assim, desordenados, chamando a atenção para a festa. A série sobre as festividades de Pirenópolis continua. Hoje vamos falar sobre essas máscaras, símbolo da cultura dessa cidade. O padre criou em forma de boi o espantalho e eles que não poderiam participar das festas, como os coronéis e tudo, eles se vestiam de mascarado para poder participar da festa. E também vamos conhecer parte dos 220 mil itens que fazem parte do acervo do Museu Antropológico de Goiânia e um pouquinho da sua história, que em 2019 completa 50 anos. Isaac Brum, Cíntia Moscovici, Pilar Bull, Cíntia Viana também estão neste enredo cultural que já está no ar. Nos anos 70, um conjunto musical, utilizando uma mistura de ritmos, se destaca na música brasileira. Eram os Novos Baianos. Em 2018, o cineasta Isaac Brum enxerga em 3 destaques da música goiana a mesma potencialidade que existiu no grupo nordestino. Isaac, o documentário Novos Goianos conta o que pra gente? O meu segundo curta, o Novos Goianos, ele foi lançado no final do ano passado e ele retrata a cena musical da cidade de Goiânia atual, com um recorte focado nos artistas que fazem música autoral em português. Goiânia, o rock aqui, apesar de ter uma cena muito forte, era muito marcado pelas bandas que cantam em inglês, o Hellbenders, o Black Drawing Shocks e muitas outras. Inicialmente, o nosso foco era nas bandas Bugarins e Carne Doce. E nesse processo eu acabei descobrindo que o Diego era um precursor dessa cena de artistas que cantam em português aqui em Goiânia. Mas hoje a cena mudou bastante e você tem muitas outras bandas, talvez até a maioria das novas bandas estão fazendo um som em português e Goiânia está sendo considerada a capital da música independente autoral do Brasil. Coitado de quem pensa que me faz de coitado só porque declamo que me deixa incomodado. Então a gente fez esse documentário para entender o que é que está acontecendo aqui. E o que eu acho que está acontecendo aqui é que está surgindo um novo movimento de artistas que cantam em português, fazem música autoral, com influências de música brasileira e de rock. E daqui muitos anos eu acredito que isso vai ser considerado oficialmente como um movimento da música brasileira, um novo capítulo da música popular brasileira. O Diego é uma grande figura, eu tenho muita admiração por ele e ele tem muita história interessante para contar, Apesar dele já ter tido uma repercussão grande como cantor, na época do Diego e o Sindicato, de ter tocado em vários festivais pelo Brasil, e ele diz que ele é um músico amador, amador no sentido literal da palavra, que ele faz por amor. Mas ele não se considera mais um profissional, porque ele não vive só de música hoje, Sou mais eu, sou mais eu. E o que a gente vê nesse documentário que, de repente, a gente que frequenta os shows, que ouve as músicas, não conhece? E vocês vão ver quais são as referências desses artistas, quais são as inspirações que eles tiveram, como foi o desenvolvimento de cada um. Então a gente conversa com eles sobre as motivações deles, sobre a dificuldade que é viver só de música, no Brasil, viver só de arte, é muito difícil, seja música, seja cinema. Uma poeta falando de outra poeta. Pilar Bull volta ao enredo cultural, dessa vez para nos apresentar Elisandra Souza.
Olá, eu sou a Pilar Bu, sou escritora, professora de literatura e pesquisadora em literatura também. Hoje nós vamos conversar sobre a Elisandra Souza. A Elisandra Souza é uma escritora da periferia de São Paulo. Ela nasceu em 1983, morou algum tempo na Bahia, e o retorno dela para a capital de São Paulo marcou o início do relacionamento dela com o hip hop, que vai estar por toda a obra da poesia dela. Os poemas da Elisandra Souza são sempre muito contundentes. Ela busca revelar essa ancestralidade negra que durante muito tempo foi ocultada da nossa história. Ela traz elementos do feminino como a menstruação, o útero, o corpo, o cabelo, numa visão completamente diferente daquilo que a gente sempre vê. Ela rompe com padrões, com estereótipos e quer dar voz para essas mulheres da periferia como protagonistas de seus próprios discursos. No livro Águas da Cabaça, ele é dividido em algumas partes e todas elas epigrafadas por escritoras afrodescendentes, como a Paulina Chiziane e a Conceição Evaristo. Eu penso que a Elisandra Souza é extremamente importante para a literatura brasileira, porque além dela abrir as portas para muita gente que está atuando hoje em dia, ela é também uma entusiasta cultural. Ela trabalha muito com organização de eventos, com visibilidade de novos autores, e isso passa do papel para a vida. Então ela tem uma atuação muito grande e importante como catalisadora da literatura. E em tempos contemporâneos e atuais é preciso resistir. Eu acredito que a invisibilidade das vozes negras é uma negação da nossa história. Faz falta para a gente saber de onde todos nós viemos e esse silenciamento ele precisa ser rompido, e isso acontece de uma maneira muito bonita na obra da Elisandra Souza, porque a literatura ela é ferramenta de mobilização social, de entendimento do outro. A gente precisa de empatia. Ela brinca que lugar de fala ela já tem, ela precisa de lugar de escuta. Então, imagino que esse silenciamento ele é uma violência contra todos nós. Claro que muito mais contra a população negra, mas contra todos nós. O Museu Antropológico de Goiânia não guarda apenas peças como essas que nós vemos nessa exposição. Ele também tem uma cultura imaterial que faz parte do seu acervo. E é o que nós vamos ver no próximo bloco. E ainda hoje tem Cíntia Moscovitch falando curiosidades sobre sua carreira na literatura. Que curiosidade que eu vou contar, guria? Curiosidade, tu adora uma fofoca, né? Mas eu não tenho curiosidade. A potencialidade do cinema ultrapassa as telas e chega ao debate sobre educação e formação de professores. Esse encontro acontece em um projeto de extensão da Faculdade de Educação da UFG. Eu sou a professora Cíntia, eu trabalho na Faculdade de Educação e eu vou falar um pouco sobre o projeto de extensão Educação, Sociedade e Cultura, Diálogos entre o Cinema e a Formação de Professores. A questão dos filmes não é algo que não é um projeto tão inovador, né? Várias unidades da UFG trazem isso, fazem nesse formato. A gente pensou no filme primeiro porque ele pode ser um gatilho para trazer algumas discussões, né? Mais do que a gente sentar e fazer uma palestra, uma conferência ou uma aula aberta, o filme ele pode trazer pode proporcionar alguns gatilhos para as pessoas falarem sobre o que elas perceberam, sobre o que elas sentiram, sobre o que elas entenderam, né? Daquelas temáticas. Mas a gente queria trazer algo mais específico, que conversasse com os nossos, né, que tivesse um diálogo com os nossos projetos, inclusive projetos de pesquisa e a formação de professores. Então a gente pensou nesse nome, Educação, Sociedade e Cultura, que são eixos que nos liga, né? Eu penso que esse projeto ele é importante
porque ele vem trazer um diálogo sobre temas e sobre assuntos que são importantes e que tocam a formação de um professor. A gente está tocando em aspectos que se relacionam à cultura. Então, segundo o filme e outros filmes que a gente pensa também, quais são os processos culturais que envolvem a formação do indivíduo. E a gente fala também sobre como a gente vem em termos de processos culturais, de socialização e as possibilidades de entendimento do ser humano, entendimento da natureza humana e entendimento, claro, das contradições humanas. Eu penso que todos esses temas são importantes para a formação de professores. Esse projeto, a gente está aqui na Faculdade de Educação, ele acontece aos sábados na Faculdade de Educação, mas ele é aberto à comunidade, a outros alunos de outras licenciaturas, a outros alunos de outras licenciaturas de outros institutos, além da UFG. A gente faz 3 exibições semestrais, então uma aconteceu em abril, maio e agora a última em junho. E ele continua no próximo semestre e por mais um ano. Então são 3 exibições durante um semestre. Essa canoa de madeira foi construída em um tronco único, através de uma técnica dominada pelos índios carajás, que utilizam essa embarcação para o transporte de pessoas e cargas. Isso aqui é história e cultura do povo brasileiro, que a gente encontra em mais de 220 mil peças no Museu Antropológico de Goiânia, que completa 50 anos agora em 2019. O Museu Antropológico, ele surgiu a partir de quê? De que demanda? Veja bem, essa demanda era uma demanda de pesquisa por parte de profissionais que faziam parte do corpo docente na área de antropologia da faculdade, aliás, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, que hoje é a Faculdade de Ciências Sociais. Quando a gente pensa em arte e cultura, o que a gente encontra aqui nesse museu? Então, nós podemos fazer a conexão da arte e das referências culturais com relação aos coletivos indígenas, aos coletivos, por exemplo, quilombolas, aos coletivos sertanejos e mesmo os coletivos urbanos da nossa cidade. O museu tem uma história que está completando 50 anos este ano. E uma das principais atividades do museu, desde o seu início, são as pesquisas com os grupos indígenas. A outra perspectiva é a arqueologia, né? A ocupação pré-colonial da região centro-oeste do Brasil. A manutenção de um museu, ela é feita como? Qual é o custo disso, né? Então, esse é um tema bastante complexo, mas que precisa ser enfrentado. No nosso caso, somos um museu universitário, dependemos do Tesouro Nacional e do MEC, portanto, o nosso orçamento depende do orçamento da Universidade Federal. O museu é constituído por uma equipe que é multidisciplinar, né, que tem formação em diferentes áreas e que atuam em prol do bem-estar deste patrimônio. Ele tem várias funções, seja administrativa, a de pesquisa, a de adequação e de colaboração com o ensino e também a de comunicação, a difusão do seu acervo, das pesquisas que são aqui desenvolvidas, dos tratamentos que são refletidos em cada um desses objetos. A gente vive um momento em que as pessoas estão pensando muito no futuro e esquecem um pouco do passado. Qual é a importância dessa memória, né, para o nosso presente e para o nosso futuro? Eu acredito que as populações elas só conseguem enxergar um futuro quando elas têm um suporte do passado e que almejam nesse presente algo de melhor. E o museu ele trabalha dentro dessa dinâmica da mudança da sociedade. Então isso aqui é um reflexo do que nós fomos, mas é também uma projeção para aquilo que nós queremos ser.
Já já vamos falar sobre os mascarados das cavalhadas de Pirenópolis. E tem também Cíntia Moscovitch. Gente, estou falando e me ocorre assim uma grande prateleira recheada de autores. Aí me ocorre dizer o nome de todos eles e me dá um cansaço, porque tem tanto autor bom e a vida é tão curta para ler todos, né? Nascida em março de 1958, Cíntia Moscovitch construiu uma carreira literária que se espalhou pelo Brasil. Em uma descontraída entrevista, ela conta algumas nuances da sua história. Eu sou Cíntia Moscovitch, sou escritora e vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu venho de uma família de judeus imigrantes e meu pai e minha mãe sempre consideraram que todas as formas de expressão artística era uma maneira de rechear o ser humano. Eu comecei a escrever muito cedo, muito cedo. A mãe diz que eu comecei a escrever mesmo antes de começar a ler. Deve ser mentira, não deve ser verdade isso. Mas eu escrevia coisas muito ruins. E o pior é que eu lia aquilo, como eu era boa leitora, sempre fui boa leitora, eu lia aquela poesia que eu mesmo fazia e eu tinha assim uma decepção tremenda comigo mesma. E na hora que eu ia escrever, parecia que a mão não obedecia aquilo que eu tinha na cabeça. E eu não conseguia fazer diferente. Até os 30 e poucos anos, eu me dediquei à poesia, porque eu não sabia que eu conseguiria escrever alguma outra coisa, como prosa de ficção. E quando eu descobri que eu podia escrever ficção, que eu podia escrever narrativa, eu abandonei aquela poesia horrível, era uma poesia horrorosa, assim. Talvez o livro assim, que eu tenha mais, que me diga mais, que me represente mais, talvez seja o mais recente, que já não é tão recente assim. É um livro de contos que é de 2012, creio. Não é 2000. É 2012, que é Essa Coisa Brilhante que é a Chuva. Eu estava escrevendo esse livro e logo que eu comecei a escrever eu tive um diagnóstico muito ruim, um diagnóstico de um câncer. E eu digo, bom, acabou o livro, acabou a vida, acabou tudo. Ter voltado a escrever e ter feito alguma coisa de qualidade, que foi de fato de qualidade, para mim representou intimamente assim um tour de force, como é que eu vou dizer? As pessoas falariam assim, foi uma superação, né? Gratidão, entendeu? Mas é justamente isso, foi um exercício de superação. As máscaras utilizadas por esses cavaleiros durante a festa do Divino em Pirenópolis são feitas de papel e uma cola artesanal criada pelos povos indígenas. Símbolo cultural desta cidade, esses artefatos são rodeados de significados e história. Delma, me conta qual é a história dos mascarados dentro da festa do Divino. O papel do mascarado não só de enfeitar, de trazer alegria para a festa, mas também de fazer uma reivindicação, fazer uma cobrança do poder público, do governo. Alguns dos animais, por exemplo, o boi, a onça, eles têm algum significado? Sim, a máscara de boi ela foi criada na festa como espantalho para espantar os maus espíritos que rondavam os castelos dos cristãos, né? E, por exemplo, a máscara de onça, ela surgiu na festa porque tem um espião que se veste de onça, com a máscara de onça, e vai para o campo dos cristãos para ser um espião.
pessoas elas investem tanto financeiramente, você acredita que elas têm que tipo de retorno? Olha, o retorno é um retorno mesmo de sedimentar a nossa cultura, não deixar que essa cultura nossa morra, né? Por mais que tenha algumas transformações, mas essas pessoas como os cavaleiros mesmo, que se preparam todos o ano inteiro para desfilar 3 dias no campo. Então, essa pessoa que gasta esse dinheiro, gasta mesmo com o coração mesmo, né? Se veste nessa cultura nossa. Qual é o sentimento que o senhor tem de sair como mascarado durante as festas? A gente passa o ano assim com preguiça, quando chega no dia dá aquela empolgação, animação, a gente está pronto para sair. Como eu recebi de pai, então eu passo para os filhos também, para os netos, para toda a juventude, né? Toda vez que eu vou para o campo, que eu vejo um mascarado, ainda mais quando eu vejo um mascarado com a máscara minha, é inexplicável o sentimento que a gente tem. É um sentimento mesmo arraigado mesmo nessa cultura nossa que tem 200 anos, mas tem 200 anos que você se emociona quando entra no campo e vê essa beleza toda sendo encenada aí, né? A senhora me falou que no começo as mulheres não podiam sair mascaradas e você aprendeu a fazer para que você pudesse ir. Hoje já é comum as mulheres participarem? Sim, hoje já é comum. Hoje tanto é comum que também elas acompanham, tanto na folia, tanto no desfile a cavalo. Acompanha hoje, na verdade, as mulheres são parceiras da festa. Este episódio fica por aqui, mas nas redes sociais e no site da TV UFG tem muito mais. Confira nossos conteúdos na internet e interaja conosco. Na próxima semana estamos de volta. Tchau, tchau.